queria que ele ficasse sentado ali, queria que ele ficasse se movimentando para lá e para cá, e ficava aquele grupinho ali de colegas ali, que se afinavam, acima e abaixo, conversando. Né? Aí quando dava, parece-me que era uma hora, já começava o estudo novamente aquele horário de estudo, depois aula, depois uma merenda, aí volta, um pequeno intervalo, estudo, aula. E 5 horas da tarde, a aula terminava de 5. Tinha ali um pequeno intervalo, a gente entrava no salão para estudar até 6 horas. Parece que era 5 horas, a gente entrava no salão e estudava até às 6. E às 6 horas o jantar. Depois do jantar, um pequeno intervalo, depois estudo de novo, ia para o salão estudar. E depois daquele estudo, tocava a oração da noite. A oração da noite, ali terminava mais ou menos. No seminário menor não tinha o breviário, mas no seminário maior já tinha. No seminário maior do curso de teologia já tinha o breviário. Então ali a gente ia se recolher mais ou menos, parece-me que era 9 anos. Aí já para repousar. E é preciso que se agora aqui eu falei de modo geral, mas eu passei pelo seminário menor, que era equivalente a primeiro grau, segundo grau e tal. E depois eu tive o curso de filosofia interno lá do seminário e o curso de teologia de 4 anos. A língua predominante era a língua latina. Eu ainda assisti aula de filosofia dada em latim. O professor de filosofia, Padre Josafá, muito preparado, ele dava aula em latim. Ele dava aula em latim. Alguns padres desses já na verdade 53, 52, no meu curso de teologia, havia uns padres muito preparados. Depois eles deixaram a congregação e foram ser dominicanos. Porque nesse tempo, de congregação. Nesse tempo os dominicanos estavam muito avançados assim, em filosofia, o social também. Então teve até a corrente. Aí bem uns 2 desses ou 3, depois eles pediram dispensa, casaram. Eles tinham uma visão assim, muito progressista. Em tudo tem seus pontos positivos e negativos, né? Mas que eram homens muito preparados, bem intencionados, podem até ter tido falha, mas eram homens assim, que queriam uma mudança no mundo, uma mudança humana, uma mudança social, uma mudança na vida cristã. Eram idealistas. Revolucionando. Eram pessoas assim. É tanto que houve até umas denúncias contra o seminário nesse tempo, e veio uma fiscalização, e eles foram retirados, vários padres retirados como muito avançados, muito progressistas. Modernistas. Modernistas e tal. Mas eles eram pessoas de muita fé. Eles faziam tudo com muita fé, bem intencionados, e de qualquer maneira eram pessoas que não eram acomodadas. Eles eram descontentes com o status quo, tanto o status quo da desigualdade social, como também esse cristianismo assim, muito inconsciente das pessoas. O cristianismo que a pessoa assim, quase que vai rotineiramente à igreja, só isso, mas a vivência às vezes muito pouca, e também muita... A questão da fé. A fé. Então eles eram pessoas assim, muito idealistas, homens de valor, homens de sacrifício, homens de doação. Então eles, alguns deles, uns 2 ou 3 foram ser dominicanos, e depois, como dominicanos, participaram de movimentos na década de 60, movimentos assim, apoiando reformas, que o Brasil estava lutando por reformas, e havia o conservadorismo, e eles, discordando do modelo capitalista, eles se inclinaram muito para a esquerda, e caminharam para a teologia da libertação, que teve seus méritos, mas teve também alguns deméritos. Então eles chegaram a pedir dispensa, e alguns deles foram até presos depois.
Muito bem. Agora também, aí depois que eu saí do seminário, quando eu já trabalhava na paróquia do Senador Pompeu, eu tinha muitos amigos na universidade e levei alguns universitários para senador para fazer palestras. Entre esses universitários teve um que era muito espiritualista, um rapaz de muita fé, de muita prática, e eu levei para fazer palestra porque ele era daquela movimento católico, um de ação católica e outro era da Legião de Maria, para fazer palestras e também palestra para os estudantes, e organizamos grupo teatral que representou em algumas cidades como Pixaramubim e outros, eles representaram. E um desses aí, depois deixou a universidade e foi ser dominicano. E quando ele era dominicano, quando os estudantes estavam sendo presos em São Paulo no tempo do golpe militar, e cometeu muita barbaridade, então ele que era frade, ele protegeu, escondeu no convento alguns estudantes perseguidos, alguns universitários. Aí ele foi preso e no dia quando foi preso passou 3 dias dormindo no chão frio de São Paulo. Então foi muito torturado. O capitão que o torturava chamava-se Albernaz, o capitão Misé. Ele dizia: eu quero te destruir, não é só por fora não, eu quero te destruir por dentro. Aí ficava dizendo: a igreja é contra ti, essa tua igreja é contra ti, não quer saber de ti não, tua família não quer saber de ti. E no entanto era um rapaz assim, idealista, que pensava num Brasil mais justo, melhor, e era um frade de muita fé, uma pessoa de boa intenção. Então ele foi muito torturado, e quando o pessoal de esquerda sequestrou o embaixador brasileiro, o embaixador americano, eles deram um ultimato aos militares: só soltariam o embaixador se o governo brasileiro, os ditadores, se eles soltassem um certo número de presos políticos, e entre eles estava o Frei Tito, esse que eu estou falando, esse Tito Alencar, que andava muito na minha casa, porque ele era muito meu. Olha, foi bem. Então o Frei Tito, que era muito meu amigo, e eu levei muitas vezes a Senador Pompeu para fazer palestra para os jovens, palestras sobre religião, palestras sobre social, que o jovem não pode se acomodar, tem que lutar por um mundo melhor. Então ele foi muito torturado, e os que fizeram o sequestro exigiram na lista um deles, o Frei Tito, porque achavam que ele exigiam que ele fosse solto e fosse para o estrangeiro, porque lá no estrangeiro então ele ia ser entrevistado, a imprensa mundial ia ficar sabendo das torturas, das crueldades terríveis que estavam sendo praticadas. Bom, mas aí ele foi para o estrangeiro, foi para a França, ficou lá no convento dominicano, mas já chegou lá perturbado. Ele não dormia, passava a noite acordado. Chegou a hora da tortura. Todo tempo perturbado. A irmã dele, a Nilde Alencar, que era uma grande educadora em Fortaleza, uma grande educadora, ela foi visitá-lo e ele não queria receber. Não, a família é toda contra mim, eles são contra mim, não queria, porque foi massacrado pelo tenente Albernaz, o tenente do Exército. O Exército com tantas pessoas ilustres e boas, mas teve criminosos, algozes, homens cruéis, terríveis, covardes, que dentro de uma cela onde a pessoa não podia fazer defesa, eles torturavam a pessoa, maltratavam de uma maneira cruel, com muita crueldade. Esta é uma página da história do Brasil. E ainda hoje, comitês internacionais exigem do Brasil que haja punição, que não pode ficar impune por causa da história. E nós sabemos que